Olá, eu sou Camila Andrade e essa é a Nossa Rede, um podcast com conversas sinceras e necessárias, de mulher e para todos que desejam compreender e apoiar as mulheres ao seu redor. Se apaixonar é muito bom, mas nem sempre a relação é como esperamos que seja. Então, como lidar com o fim? Como podemos começar uma nova relação com os medos e os traumas que carregamos? Para nos ajudar a responder essas e outras questões, hoje vamos conversar com a psicóloga Fernanda Faganello. Olá, bom Bom dia. dia. Uma honra estar aqui hoje. Agradeço o convite, a confiança, e agradeço também pelo tema. Acredito que é um tema que é muito caro, principalmente no momento que a gente vive hoje na nossa sociedade, em que a gente perde muitas vezes a esperança do que é um relacionamento, e muitas vezes a gente não compreende o que de fato é uma relação. Os relacionamentos, eles são a base da nossa, identidade, da nossa existência, né. O ser humano, ele por si é já um ser sociável e relacional. Sim. Então, para que a gente possa ter um equilíbrio, bem-estar e saúde na nossa vida, a gente precisa estar bem nos nossos relacionamentos. Isso é fundamental, né? Perfeito. Eu acho que todo fim, ele é difícil em algum nível, tanto para quem termina a relação, quanto para quem ouviu "ai, não quero mais", né? E também é difícil para tomar essa decisão, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Como que você vê isso nos seus atendimentos hoje? Como que é essa relação dos términos, os finais? Certo? Bom, primeiro é importante que a gente lembre por que começou. Porque tudo existe um caminho. E o caminho, ele diz a partir do primeiro passo que a gente dá. Então, as nossas escolhas vão determinar o caminho que a gente vai seguir. Então, as nossas escolhas também vão dizer o fim das nossas ações. Então, é super importante, principalmente nos atendimentos, ou mesmo quando de experiência pessoal. No momento em que a gente se relaciona com uma pessoa, a gente precisa ter clareza daquilo que a gente quer, daquilo que a gente busca, porque no momento em que eu entro em contato com uma outra pessoa, eu sei exatamente aquilo que eu espero do outro. Então, o fim, nos relacionamentos amorosos, né, principalmente, que esse é o tema, mas até ampliando, né, para os relacionamentos no geral, a gente precisa compreender que o fim, ele tem uma história. E essa história vai dizer se vai chegar ao fim ou não. Por isso que é importante essa intenção no momento que eu entro em contato com essa outra pessoa, aquilo que eu busco, aquilo que eu quero, a clareza daquilo que eu quero. É preciso estar claro para mim, primeiramente, porque senão o caminho que vai seguir vai ser o fim. Eu acho que os términos, eles são difíceis principalmente quando existe sentimento. E aí, fazendo um recorte para minha realidade, eu nunca terminei com ninguém em que eu não tivesse sentimento. Eu nunca terminei sem gostar. Eu nunca terminei sem amar. Eu sempre terminei ou gostando ou amando. Mas porque eu lembro porque começou, né? Que foi o ponto que você trouxe. Por que que começou? Mas em algum ponto aquela relação começou a me fazer mal, a me machucar de uma tal forma que aí o começo já não fazia mais sentido. E assim, pra mim é sempre uma balança. Se eu tô solteira, eu não tô sofrendo desse jeito. Eu tô num relacionamento, eu tô começando a sofrer dessa forma, então não. Então, então eu nunca ouvi do outro, não te quero mais, né? Não quero mais essa relação. Que eu imagino também que deva ser um baque, né, pro outro. Mas como assim? E aí fura um pouco do que a gente acredita que a gente é também. Como você não quer essa pessoa maravilhosa que sou eu? Né? Porque a gente tá nesse lugar também de, poxa, eu tô me doando, eu tô fazendo por você, eu tô fazendo pela nossa relação, como que você não quer? Né? Porque é o que o outro tá escutando. Eu não quero mais essa relação e o outro pode escutar, eu não quero mais você. Mas às vezes não é o você, mas é todo aquele contexto. E aí recomeçar a partir do, poxa, mais uma vez eu terminei, mesmo gostando do fulano, mas porque essa relação não estava me fazendo bem e tal. Mas como
como que eu vou recomeçar de novo se toda vez que eu gosto de alguém, a pessoa, mesmo que começou legal, depois vai degringolando? Uhum. Perfeito. Eu acho que você trouxe uma série de pontos, né, super importantes. Acho que, em primeiro lugar, o ser humano é um ser afetivo. Então, sempre vão gerar emoções. A gente não termina uma relação porque deixou de gostar da pessoa. Até porque não é nenhum tipo de relacionamento se determina pelos momentos ruins. A gente permanece num relacionamento porque existem momentos bons, porque é só momento ruim a gente não fica mesmo. Uhum. Tem também a sua carga afetiva positiva, de paixão, de amor, de carinho, de entrega, de parceria, de compartilhar a vida. Então, quando a gente toma uma decisão, nunca precisa ser baseada mesmo nas emoções. Precisa ser baseado numa questão racional. E eu não digo racional de uma forma negativa, que a gente precisa ser frio, mas racional no sentido de ter uma crítica sobre aquilo que a gente busca na nossa vida, né? Qual é o nosso propósito, o nosso objetivo. Então, a gente termina o relacionamento porque existe uma carga afetiva, de fato, mas que não é o suficiente para que a gente continue. Aquela carga afetiva que está gerando está sendo prejudicial. Claro que existe amor, existe paixão, claro que a gente vai ter lembranças, vai ter saudade, vai sair magoado disso, mas é exatamente por conta disso que a gente faz uma escolha que transcende isso. Então vai além dos sentimentos, né? E aí você falando, né, sobre a construção do relacionamento, essa coisa de degringolar, começa bacana. Então, assim, quando a gente inicia, a gente é uma pessoa, né? Tem uma frase clássica, né, de um filósofo que fala: o mesmo homem não toma banho no mesmo rio 2 vezes. Então, no momento que a gente se relaciona a primeira vez, a gente é uma pessoa. No dia seguinte, nós somos outros já. Não quer dizer que a gente está mudando de personalidade a toda hora, né? É uma pessoa um pouco instável. Mas a gente vai tendo experiências e, conforme essas experiências vão acontecendo, a gente vai vendo se vale a pena continuar mesmo. Então, claro que a gente busca um relacionamento do felizes para sempre, até que a morte nos separe. Esse é o objetivo. Ninguém entra num relacionamento e pensa assim: eu vou terminar daqui a um tempo. Mas no momento em que a construção desse relacionamento começa a vazar, digamos, construção assim, no sentido de cada tijolinho que a gente vai colocando, a gente vai vendo assim, tem um tijolinho também mais ou menos, tem uma coisa meio rachada, tem uma estrutura ali que não está sustentando. Então, é importante mesmo que a gente desconstrua tudo, né? E eu acho que esse processo de desconstrução é que se torna difícil, né? Sim. E aí eu lembro muito de uma frase que fala, né, que só o amor não basta. Porque por mais que a gente ame o outro, primeiro que eu não acredito que dá pra amar por 2. Uma relação é de 2, então Sim. não dá pra você amar pelos 2, né? Você tem que amar por você e o outro pelo outro, né? Cada um com a sua parte. Mas por mais que ame, se aquilo ali não te faz bem, e aí pensar a longo prazo. Porque assim, não dá pra pensar só no hoje e fim. Porque se é uma construção, a gente vai só levantando mais esse prédio. Vamos pensar como se fosse um prédio. Sim. Então a gente vai levantar esse edifício. Então não dá pra pensar só no hoje, no agora e amanhã. Se não tem um longo prazo, se a gente não consegue construir algo duradouro, pra mim começa a não fazer sentido, e se começar a machucar, se começar a ferir, perde o sentido e eu não quero mais estar ali. Por mais que exista amor e sentimento e tudo mais, e aí é o que eu sempre falo, né? A gente não começa do zero, a gente vai lá, se refaz, se reconstrói, chora, ressignifica, e aí vai, né? E uma questão que a gente sempre fala: mas será que o amor não é pra mim? Porque de tantas tentativas, às vezes a gente começa a frustrar, né? Falar assim: poxa, eu acho que não é, que não funciona. Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes em conversa também com rodas de amigas e amigos também. Eu acho que é pro outro, mas não é pra mim. Porque os relacionamentos, quer queira, quer não, eles também deixam algo. Quem vai também deixa uma parte. A pessoa vai, mas ela deixou alguma coisa com a gente, né? Seja algo positivo
ou um trauma, né? Atualização do trauma. Perfeito, perfeito. Então, como que, como que essa, como que eu posso perguntar? Como que se dá essa situação? Como que você lida com os seus pacientes, com as pessoas que você atende, que trazem essa sensação, que trazem essas questões, Uhum, uhum. ou essa crença, né, de que o amor não é para você? Perfeito. Isso me faz lembrar, né, de um atendimento. Você trouxe a questão da frustração. Eh, Acho que assim, em primeiro lugar, a gente, até voltando um pouco, né, você falou assim do "o amor é pra mim", acho que a gente precisa entender primeiro o que que é amor, né. Amor não é sentimento, amor é algo superior, né, se a gente for olhar até numa questão, espiritualista, é algo sagrado, é algo divino. Então, nessa questão da nossa psique, né, a psique é uma palavra que quer dizer alma, do grego. Então a nossa alma, a nossa essência, que é a nossa alma, ela é o amor. Então, essa criação nossa, né, nossa existência em si, ela é a base do amor. Então, o amor não é um sentimento, porque ele não é material. Quem sente sentimento é ser humano, matéria. O espírito, ele não tem sentimento, ele é o amor. Então, o amor, ele é uma consciência, é uma forma de existir nesse mundo. Então, o amor, ele é uma decisão, né? No momento que a gente está nesse plano material, digamos assim, a gente tem uma relação de decisão. Então, o amor é renúncia, o amor é compreensão, o amor é respeito, o amor é compreensão, de quem eu sou no momento que eu faço alguma coisa com um outro. O amor é respeito a mim, o amor é o amor próprio também. Então, o sentimento que é gerado nas relações em que a gente quer construir o amor é que a gente precisa determinar aquilo que a gente quer. Se a gente quer alimentar sentimentos, porque o nosso corpo, da mesma forma que a gente alimenta, com alimento mesmo, né? A gente toma café da manhã, almoça, a gente escolhe os nossos alimentos daquilo que faz bem quimicamente para o nosso corpo, a gente precisa também tomar decisões na nossa vida em que quimicamente isso vai favorecer o nosso corpo. Então, o cérebro também é feito de química, né, de componentes e conexões químicas. Então, a gente também precisa alimentá-lo de decisões boas, de pensamentos bons, de relações boas. Então, tudo isso. Então, quando a gente compreende, tá, o amor ele é uma decisão. Eu decido amar uma pessoa. Outros sentimentos que são gerados no dia a dia. Então, assim, o amor é para todos. Porque se a gente está vivo, a gente está aqui para amar e ser amado. Agora a questão é como fazer isso. Então eu lembro muito de um atendimento que eu fiz com uma moça, ela já havia se separado de uma ex-companheira, ela estava num novo relacionamento, só que ela não conseguia se desvincular do relacionamento anterior e construir o novo relacionamento, por mais que ela estivesse há bastante tempo já casada. Então nesse processo, quando ela entra, né, no acompanhamento terapêutico, a gente vai começar a fazer a ressignificação desse processo que passou. Então, é um luto. A gente precisa passar por esse luto, porque a gente está carregando um relacionamento que faleceu. Uhum. Então, quando a gente carrega algo que faleceu dentro da gente, a gente vai apodrecendo. Então, a gente acaba carregando esse relacionamento dentro da gente. Enquanto a gente não faz esse processo de cura, esse processo de cuidado, de tratamento desses traumas que ficaram, aí a gente não consegue, porque a gente vai permanecer no mesmo lugar. A gente vai permanecer como se a gente estivesse sempre no lugar de terminei um relacionamento, estou sofrendo. Então, enquanto a gente não faz esse processo, que é individual, é de cada um tem o seu tempo. Não dá para dizer, eu fiquei um mês com uma pessoa e vai ser um mês de cura. Da mesma forma que uma pessoa pode se relacionar durante 10 anos e dentro de um mês falar assim, nossa, graças a Deus que eu terminei. E rapidamente consegue seguir adiante. Então é um processo, né? Tudo isso que acontece.
Então, quando a pessoa ela consegue, né, compreender que as emoções elas estão nesse corpo, mas ela consegue acessar essa consciência, né, que é esse ser superior que realmente observa a nossa vida, que a gente consegue tomar as decisões da nossa vida, a gente acessa o que de fato é o amor, então, em primeiro lugar, a gente bebe dele, né? Para a gente poder amar é uma coisa um pouco clichê, mas que ainda é difícil, né, para muitas pessoas. E foi o processo com essa moça, que ela conseguisse primeiramente se enxergar. Então, a frustração do término não tinha a ver com uma culpa, a culpada era ela, mas que em determinado momento ela se deu conta que não tinha mais como permanecer. Porque quando iniciou o relacionamento, elas tinham objetivos parecidos. Conforme foram caminhando, os objetivos começaram a se distanciar. Então, não fazia sentido permanecer no relacionamento. Então, ficou aquela culpa. Será que eu é que não consegui manter o relacionamento e eu não consegui trazer essa pessoa para o caminho? Mas a gente precisa entender que o outro é o outro, não sou eu. Então, o outro também é dotado das suas escolhas, das suas vontades, dos seus gostos, e a gente não tem o poder de escolher pelo outro. Então, quando a gente também entra num sofrimento, tem a ver com apego, porque a gente se torna um pouco egoísta até de achar que a gente tem a capacidade de escolher pelo outro. Então, quando a gente entende que o outro não faz parte de mim, ele é uma companhia, é um companheiro, ele é outra pessoa e tem as vontades dele, a gente consegue liberar ele e também se libera para poder ter outras experiências. Sim, e isso é lindo e complexo. Porque eu acho que quando a gente tá com alguém, e aí a gente vai entrar daqui a pouco nesse tópico, mas só pegando o gancho do que você falou, a gente acaba que misturando um pouco e acaba também se confundindo, o que sou eu, o que é o outro, o que é dele, o que é meu. Mas vamos voltar para o processo de luto, que eu achei maravilhoso, que isso é muito importante. Porque quando a relação termina e morre a relação, morre também as expectativas que a gente criou com aquela relação. Morre um monte de coisa. Mas a maioria de nós não quer viver o luto. A gente quer ser desapegado. Não, porque eu não vou sofrer. Imagina, vou ficar aqui chorando, não vou. E aí quer no outro dia, tá bem. Não, a gente tem que se permitir sim passar por esse processo, porque a gente, infelizmente, hoje é muito imediatista pra tudo. E pra sofrer também, porque no final ninguém quer sofrer. Na verdade, eu acho que as pessoas têm um certo receio do amor, de amar e de ser amada, porque tem medo de sofrer. Porque qual a garantia que existe dentro do relacionamento? Qual a garantia que eu vou... encontrei José. Me apaixonei por José. José é o homem da minha vida. E nunca vai acabar. Qual a garantia que eu tenho? Não tenho. O amor, ele não tem garantia, né? O que eu tenho é a minha vontade de fazer dar certo e vontade de José. Então, nós vamos construir juntos. Mas a garantia, a certeza... E aí a gente vai criando expectativas e quando e se chega ao final, a gente não quer lidar com a frustração, a gente não quer lidar com essa morte dessa relação que eu acreditei que ia ser para a vida toda. E talvez não seja para a vida toda. Pode ser que até que a morte o separe, mas a morte o separou, então acabou. Você vai ter que lidar com este luto. Pode ser que no meio do caminho, lá em 5 anos de relação, cada um decidiu seguir de uma forma a vida e essa relação também acabou. Então, morreu. E as expectativas, porque eu tava lá, gente, mas José era o homem da minha vida. E de repente José mudou. E os acordos mudaram. Então a gente tem sim que se permitir viver esse processo e sofrer. Mas todo mundo quer fugir de sofrimento. A gente quer viver a vida de alegria sempre. E nem sei se a gente consegue ser feliz um dia inteiro, 24 horas, só feliz, sem ter notícias ruins, sem ter um momento de tristeza, sem ter um momento de ficar ali reflexivo. Nada, a gente sempre quer estar feliz, mas a gente precisa se permitir viver o luto. E que nem você falou, pode ser que para uma pessoa seja um mês, mas pode ser que para o outro dure anos. Mas é o processo daquela pessoa, e não quer dizer que esteja certo ou errado. Quer dizer que ela é ela.
Uhum. né? Que é individual. E você falou, né, sobre entender o que é o amor. E o amor também é atitude, porque não adianta eu falar para vou colocar o José. Será que existe um José no meu caminho? Pode ser. Vou colocar o José de novo. Não adianta José dizer que me ama e a atitude de José ser totalmente outra. Hoje eu estava exemplificando para minha amiga que eu ouvi um grito e logo depois do grito a pessoa dizer: eu não estou brigando com você, eu estou dizendo isso porque eu te amo. Mas você está gritando, está dizendo que me ama. E aí grito e amor tá ok. Mas não é esse amor que eu quero receber. E não é isso que eu entendo como amor. Uhum. Então, o amor, ele também é ação. Não adianta José dizer que me ama e agir de uma outra forma. E aí, entender o que é amor pra você. Porque eu também, eu fiz uma vez uma enquete no meu Instagram, perguntando o que era o amor. Uhum. Né? O que você entende como amor? E cada pessoa entende de uma forma. Então, eu acho que também é válido, e até no começo das relações a gente fazer aquele alinhamento, o que eu entendo como amor, o que você entende como amor, como você gosta e quer ser amada, e como eu quero ser amado. Porque às vezes o que eu entendo como amor não é o que você entende. Uhum. E às vezes a forma que você dá amor não é a forma que eu quero receber. Uhum. Porque aí há desencontros, então a gente precisa alinhar. E se a gente entra nessa fase de tudo é agora, de tudo é imediato, a gente não alinha. E aí a gente volta para a frustração. Por quê? Porque no começo vem aquela paixão louca, repentina, e tudo é fogo, e tudo incendeia. Mas depois acaba, porque o fogo apaga, porque não constrói, Uhum. né? Então vai se acabando. E existe também a crença do dedo podre. A gente precisa falar sobre isso. Vou te mostrar aqui os meus. Como que a psicologia explica isso? Essa crença do dedo podre. Eu sei, é aquela pessoa que escolhe, 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 tem 200. E ela vai escolher o José errado. Tem 200 José, mas o José dela José é um nome comum, tem bastante. é o errado. Mas o dela é o estragadinho. Do rebanhadinho. Ai, muito bom. Então vamos lá, né? Não vou nem, né, comentar o anterior, que eu acho que você fez uma boa síntese. Então vamos lá pro dedo podre, né? Que eu acho que essa é uma questão que causa muito sofrimento, né, para as Sim. pessoas. O que acontece? A gente, quando entra no modo automático da vida, quando a gente não possui a consciência de si, sobre aquilo que eu faço, as consequências daquilo que eu faço. Então, quando a gente não reflete e não possui uma compreensão do funcionamento da vida, a gente acaba escolhendo por aquilo que é comum, aquilo que é conhecido, é o familiar. Não a psicologia como um todo, mas aquilo que alguns autores vão dizer que, assim, quando a gente tem experiências na nossa vida, a gente é determinado por essas experiências. Então, a gente vai normalizando, naturalizando aquilo que a gente vai vivendo. Se a gente não possui uma crítica sobre aquilo, ou até não possui conhecimento, acesso ao conhecimento para poder criticar aquilo. Então, quando a gente vai tendo experiências na vida em que são negativas, são prejudiciais, não possui amor, né, como decisão, mas possui na sua base a violência, os abusos, a exploração, apego, controle, a gente vai acreditando que as relações funcionam assim. Então, o dedo podre tem a ver com a história da pessoa, aquilo que ela compreende do que é um relacionamento. Por mais que a gente possa vislumbrar algo melhor, seja porque a gente tem um ideal, ou porque assistiu um filme, leu um livro, tem uma história romântica na nossa mente, se a gente não fizer esse processo de autoconhecimento de quais são os pontos que me atingem, para eu poder fazer escolhas no relacionamento, eu acabo fazendo sempre as mesmas escolhas.
Porque o que acontece é, o nosso corpo, ele, como eu comentei, é feito de química. Então, a gente vai ter experiências na nossa vida e quando é uma experiência comum que a gente conhece, a gente se sente confortável. A gente permanece naquela experiência, mesmo que seja uma experiência ruim. Então, quando a gente tem um relacionamento ruim ou quando a gente conhece uma pessoa, já consegue identificar algumas coisas que a gente não aceita, que são inaceitáveis mesmo, muitas delas, a gente permanece porque é aquilo que a gente conhece na nossa vida. Porque o novo, ele traz incerteza, insegurança, eh, uma instabilidade emocional, porque é uma nova reação química no nosso corpo que a gente não está acostumado a lidar. Então, o dedo podre nada mais é do que um processo de que a gente não tem o autoconhecimento da nossa história para entender. Acabei fazendo essa escolha porque, na minha experiência de vida, eu acreditei que essa era a melhor, mas no momento que a gente faz essa análise daquilo que passou e fala: olha, não é bom por causa disso, disso, disso e disso. Então, eu amplio a minha consciência para que eu possa fazer novas escolhas. E aí, isso determina também uma ação de coragem, né? Para a gente ser corajoso para ter novas experiências, para ter experiências que causam uma certa instabilidade na gente. As mudanças que são feitas podem causar também um pouco de anseio, um pouco de angústia, mas a ampliação da forma com que a gente relaciona com as pessoas faz com que a gente consiga enxergar outras pessoas. Porque tem até um professor que ele dizia com frequência que teve uma época que ele precisava muito comprar um colchão. Eh, e ele não sabia, falou: "Onde que eu compro o colchão?". Quando ele se deu conta, na avenida embaixo da rua que ele morava, era uma avenida cheia de lojas de colchão. Só que ele nunca se deu conta, porque ele nunca precisou comprar um colchão. Então, a partir daquele momento que o olhar dele se amplia para aquilo que ele busca, para aquilo que ele quer, para aquilo que, assim, a gente se apura nosso olhar, né, para nossa busca, as coisas elas aparecem pra gente. Então, ele nunca tinha visto uma loja de colchão, porque ele nunca abriu os olhos dele. Não é abrir os olhos só de, piscar e abrir. Mas, assim, é abrir a percepção daquilo que eu quero. Então, quando eu abro a percepção, né, abro meus olhos para aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, as coisas começam a aparecer na minha frente. Fala: "Nossa, eu estava aqui o tempo todo, eu nunca tinha visto". Então ele falou assim: "Olha só, tinha umas 10 lojas de colchão ali que eu podia escolher e nem sabia que elas estavam lá". Então, o quanto a gente precisa alterar nossa percepção, a forma com que a gente percebe o mundo. Isso não quer dizer que tem uma quantidade infinita de pessoas incríveis, de Josés maravilhosos, né? E Marias? E Marias, né? Porque infelizmente a gente vive, né, num momento da sociedade que a gente está perdendo os valores do que é realmente bom ou ruim. Hoje em dia, qualquer coisa é boa, as pessoas elas fazem qualquer coisa e tudo é justificável. Infelizmente, o dedo podre é porque tá faltando opção mesmo. O mercado tá fraco. Tá fraco mesmo, né? A gente tem uma crise na masculinidade, na nossa sociedade, assim, de construção do que é ser um homem. Então, os homens, eles estão fazendo escolhas de forma, assim, emocional, né? Sinto vontade, vou lá e faço. Sinto vontade, vou lá e faço. Mas isso também não exime, porque as mulheres também estão fazendo esse processo, né? De aquilo que eu sinto, eu faço. E, enfim, então o dedo podre não tem a ver com os nossos dedinhos, mas com a nossa percepção. Sim, eu achei interessante você falar, né, do que a gente aceita. E nessa questão, principalmente, vou usar o mesmo termo, né, do mercado tá com, com a oferta, né, não tão interessante. Tá caro, tá caro. A gente não pode também ficar aceitando o inaceitável. Perfeito. Porque quando você começa a aceitar o inaceitável porque você não quer ficar sozinha, tá caro demais, O né? preço é alto. É assim, é absurdo. Porque aí fala: "Ai, poxa, eu vou continuar nessa relação aqui, porque eu não vou encontrar alguém melhor. Eu já tô tanto tempo solteira, então é melhor eu ficar aqui com este José, do que eu ficar solteira e esperar que apareça José 2".
Só que aí você começa a aceitar o inaceitável, você começa a ver as bandeiras vermelhas, porque lá é o seu inferno conhecido, e aí você fala: "Ah, mas poderia ser pior", porque as pessoas gostam de uma comparação, assim, que poderia ser pior, Uhum. mas também poderia ser melhor. Uhum. Uhum. E às vezes sozinha, você não estava passando por esse pior. É. Então, é tomar um certo cuidado. Você falou, sobre amor e sobre apego. Você pode fazer essa diferenciação pra gente, por favor? Acho que até entrando nesse tema, né, sobre o que faz uma pessoa permanecer no é até uma palavra um pouco baixa, assim, mas a pessoa prefere permanecer na merda porque tá quentinho, né. Pelo menos aqui tá Vai se quentinho. lavar, mulher, vá. Pois é. Escrachando um pouco, né. Mas, porque é isso, a pessoa precisa se lavar. Precisa, precisa, E tá precisa. com medo da água gelada. Pois é. Eh, porque aquilo que é habitual então, assim, no momento que eu abro um cardápio, eu chego num local que eu, né, tenho o hábito de almoçar, um restaurante, eu abro o cardápio, tem 10 tipos de prato. Eu sei aquilo que é mais gostoso e que eu mais gosto, mas, eu experimentei uma vez experimentei o outro uma vez, mas não foi o meu preferido continua ali, aquele aquele prato. O que faz eu escolher um outro prato? Eh, é quando a gente sente a vontade de ampliar a nossa percepção das nossas conexões neurais e da nossa vida. Mas quando eu olho e falo assim: "Mas existe o risco dessa comida não ser boa", então eu não peço. A comida pode ser incrível e maravilhosa e pode se tornar o meu prato favorito, porque talvez eu nunca tenha experimentado aquilo na minha vida, Uhum. mas aquilo que é mais comum é garantido, né, porque você comentou, é uma questão de necessidade de garantias, porque, a gente tem hoje um termo, né, muito bom e muito importante, que é a inteligência emocional, que é a nossa capacidade de sentir as emoções, entender o que elas significam e o que a gente vai fazer com elas. Então, quando a gente tem um baixo repertório de emoções, a gente não quer sentir emoções diferentes. Então, é muito importante que a gente amplie esse repertório. Então, a gente precisa ampliar o nosso repertório de tristeza, porque a tristeza ela não é única. Existem vários tipos de tristeza. A angústia não é única, a solidão não é única. Então, a gente precisa ampliar para se fortalecer e ter maturidade do que estimula cada uma dessas emoções. E aquilo, quando é estimulado, a gente determinar: opa, essa é uma bandeira vermelha, porque esse tipo de emoção, quando é estimulada na minha vida, é muito prejudicial. Uhum. Então, fica mais fácil eu sentir aquilo que é comum, então eu permaneço no lugar ruim, porque eu não sei se aquele novo prato naquele cardápio, ele vai ser bom na minha vida. Mas isso também não é garantido que aquele prato que eu pedi naquele dia não vai vir com uma carne um pouco passada. Pode ser que aquele dia tenha passado um pouco do ponto e aquilo faça mal pra gente. Então, a nossa capacidade de experimentar e construir maturidade emocional, para que a gente possa ter um repertório muito grande, ter experiências na nossa vida, e no momento que eu sinto algo, eu não ficar com medo. Eu não achar que aquilo vai me desestabilizar e aquilo vai acabar com a minha vida. Então, quando eu olho para um relacionamento e entendo que a construção, até emocional, construção de vida, construção de propósito, a construção, assim, daquilo que realmente vai fazer a minha vida engrandecer, porque o relacionamento ele tem tá Uhum. para isso, para engrandecer a nossa vida. Se ele não está engrandecendo, então por que não terminar? Então por que que a experiência da solidão não pode ser boa também? Por que que a experiência de novas experiências não possam ser melhores? Então, é uma necessidade mesmo de ter a garantia e o apego fica por falta de coragem,
né? Mas não falta de coragem no sentido de apontar o dedo e falar, você não tem coragem. Mas é a pessoa olhar para si e falar, pera, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque é somente a gente que é responsável por ela e somente nós podemos determinar o que vai acontecer na nossa vida. Então, primeiramente, é entender que a vida ela pode ser melhor, porque também existe uma descrença de que, por mais que a gente tenha ali a esperança dentro da gente, mas a gente não precisa só acreditar no sentido de esperança de espera, mas ir atrás da esperança, porque eu espero algo melhor, então eu vou atrás do melhor de fato. Então, às vezes é a perca da esperança mesmo, de que a vida ela pode ser melhor. E acreditar que a vida pode ser melhor, por si só, já torna ela melhor. Então, esse também é um processo que acontece muito nos atendimentos, quando a pessoa ela não tem esperanças de que a vida pode melhorar. Então, ela permanece no quentinho. Que, né, quentinho ali não tá legal, né? Pois é. O que de quentinho ali pode estar com um cheirinho diferente, assim, né? Não tá legal. Mas escolhas, né? Se é o seu quentinho e se você tá suportando esse cheirinho, quem somos nós, né? Cada um com a sua realidade. Mas é entender também que pode mudar. E falar em mudança, quando a gente fala do pode mudar, às vezes as pessoas também ficam presas nas relações quando elas são ruins. Porque quando tá bom, gente, a gente só quer agarrar a relação e falar, mas não tem que continuar. Fica nessa relação, até mesmo porque o mercado não tá fácil. Mas quando ela tá ruim, fica nessa de, mas fulano vai mudar. Vai mesmo. Fulano quer mudar? Porque assim, às vezes a gente fica muito preso nisso, né? E vem a briga. Amor, eu vou mudar. Eu prometo, isso não vai acontecer de novo. Vida, eu te amo. Eu vou mudar. E aí, passa a semana, vida, volta e faz de novo a mesma coisa. Ou, pior. E aí você continua ali. E aí, vida fala assim, mas é porque foi a primeira conversa. Porque eu preciso de mais tempo para mudar. Né? Porque mudança necessita de tempo. Amor. E aí você fica ali, mas você realmente quer esperar essa mudança? Essa mudança realmente vai vir? O outro realmente quer mudar? Porque aí a gente tem que lembrar de novo. A gente só é responsável por uma parte. A nossa. A mudança do outro diz respeito ao outro. E eu, Camila, eu só acredito na mudança a partir da autopercepção. Então, eu não consigo fazer o outro mudar. Porque o outro tem que se perceber que não tá legal. E às vezes pro outro tá incrível. E não vai mudar. E aí você vai continuar ali, nadando no quentinho, tentando sair do quentinho, e não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque você tá esperando algo que é do outro. Então, são coisas também que são interessantes de se refletir, dependendo da situação que você está aí nos ouvindo. E como que recomeça? Depois de tudo isso, depois que você passou ali da bosta quentinha. Aí você foi lá, lavou, falou assim, agora eu tô limpa, agora eu acho que, agora que vai. Mas aí, agora eu tô com medo. E se eu repetir? E se tiver 200 Josés e eu achar o José Caps, o retorno? José Caps. O retorno. Como que fica? E o medo da repetição? Perfeito. Então, até pegando um gancho do que você falou, para também responder essa, quando a gente espera que o outro mude, é porque a gente não está olhando que a gente também precisa mudar. Mas o outro está errando, o outro está errando. Peraí, mas você está aceitando o erro do outro. Então, se eu estou esperando a mudança do outro, então quem tem que mudar sou eu. Então, é exatamente isso no momento que a gente vai fazer o recomeço. Em primeiro lugar, fez a limpeza, não é para se sujar de novo. Boa. Então, precisa ter aprendido com aquilo que aconteceu. Precisa encontrar essa mudança dentro de si. Porque senão, toda vez que eu entro num relacionamento, eu vou esperar que o outro mude. Não.
ou eu aceito quem ele é, ou então Me mudo. o Mudo eu. relacionamento já não vai funcionar. Se eu me relaciono com uma pessoa esperando que ela mude, então ela já está fracassada. Se eu não tenho a compreensão do processo de mudança, então quando eu entro em contato com uma pessoa que tem capacidade de amadurecimento, eu consigo discernir. Opa, peraí, essa pessoa ela consegue, né? Olha só, ele conta experiências. Ó, já tive um momento que eu pensei assim, hoje eu penso assado, né? Ainda estou construindo aqui porque eu quero chegar em tal lugar. Então, se a gente consegue fazer esse discernimento, que a gente entende esse processo de mudança. Então, o recomeço tem a ver com mudar, porque recomeçar a gente precisa mudar a rota. Porque se o caminho ele está bom, a gente vai continuar nele. Agora, se o caminho não está bom, a gente precisa mudá-lo. Então, não é permanecer no mesmo caminho, acreditando que, agora vai ser diferente. Porque senão a gente vai entrar num outro relacionamento, mesmo que é José, mas agora é João, mas aí o João tem o mesmo comportamento do José. Então, a gente acha que vai ser diferente, mas o meu comportamento é o mesmo e o comportamento da outra pessoa também é o mesmo. Então, o meu comportamento também determina o comportamento do outro. Se eu estou tendo comportamentos que são negativos para um relacionamento, por consequência, a outra pessoa também terá. Agora, se nesse momento eu começo a ter outros tipos de comportamentos, quando chega algo que eu não aceito, não vai permanecer. Né? Porque a paixão, né, como você comentou, aquele fogo, o nosso corpo ele tem uma predisposição de ter conexão química, né, dessa paixão, de desejo, com quase 60% da população. Então, a gente consegue... tá apaixonado. A gente pode ter desejo por muitas pessoas, mas isso não quer dizer que a gente vai consumar, né, esse relacionamento. Senão a gente acaba tendo uma maturidade de adolescente, né? Aquela coisa assim, sentir ali uma paixãozinha, um foguinho, uau, eu quero me relacionar com essa pessoa, é para casar. Não, né? Quando a gente vai tendo experiências, vai tendo maturidade, a gente vai conseguindo fazer essa separação. Então a gente precisa passar pelo processo de mudança. O recomeço parte primeiro da pessoa que precisa mudar, para depois ela se relacionar com outras pessoas e conseguir fazer essa avaliação. Pode ser que ela não tenha total compreensão de todos os pontos de um relacionamento, né? Porque tudo precisa estar em harmonia. É como uma orquestra mesmo, né? Não tem como estar desafinado um instrumento, não tem como um estar no tempo errado, tem que estar tudo em harmonia, né? E a gente fala assim, mas aí você quer perfeição. Fala, não. Mas ou a orquestra funciona ou ela não funciona. Porque se desafinou, é o momento de parar. Para e afina. Afina os instrumentos, afina a harmonia, afina a melodia, né? Ambos precisam tocar no mesmo ritmo. Então, no momento que eu entro em contato, eu preciso primeiro saber qual é o meu ritmo, qual é o meu modo de funcionamento, quais são as minhas escolhas, quais são os meus valores. Então, tudo isso precisa estar muito claro, porque senão eu vou me relacionar com uma outra pessoa e vou esperar que ela mude. E aí já começou errado. Exato. E aí a gente volta, né? Acho que todo podcast a gente fala isso, do autoconhecimento. Porque se você tem que estar alinhado com você. Sim. Né? Você falou seus valores, seus princípios. Então, isso você sabe sobre você. Porque quando chegar o outro, você vê se o outro também tá alinhado, né? Pra dançar a dança da vida. Porque senão a orquestra realmente vai ficar desafinada, não vai dar certo. E essa esperança de mudança também é injusta com o outro. Porque você quer cobrar do outro algo que ele não é. Como ele vai cobrar de você algo que você não é. Sim. E dentro das relações, normalmente a gente se mistura. Eu, ele, nós, quem é ele, quem sou eu. Como que a gente respeita essa individualidade dentro das relações? E até mesmo que eu acredito que seja até saudável. Importantíssimo, inclusive. Pra gente não se perder. E aí também já é a outra pergunta, como não se perder dentro das relações? É exatamente o ponto do autoconhecimento.
para que eu tenha individualidade, eu, em primeiro lugar, preciso me construir como indivíduo. O ser humano, ele não nasce puramente ser humano. A gente pode ter, assim, esteticamente, somos seres humanos, né? Eu não sou um animal, né? No sentido de eu não sou um cachorro, eu não sou um pássaro, mas não é isso que determina. Porque até se a gente olhar para histórias que a gente já viu de pessoas, de crianças que foram criadas com lobos, que foram criadas, longe da civilização, elas começam a ter comportamentos de animais, começam a se alimentar como animais. Então, em primeiro lugar, a gente precisa se constituir enquanto ser humano. Então, quando a gente se constitui o que é ser humano, aquilo que é realmente a nossa consciência, a gente consegue transcender as nossas expectativas, as nossas relações, para algo que é maior do que nós, não apenas uma questão instintiva animalesca, então a gente consegue se tornar um indivíduo. Então a gente se torna ser humano. E ser humano é uma manutenção. Ah, me tornei ser humano, então agora eu posso sair e tá tudo certo. Não, a toda hora, a todo momento, eu preciso estar consciente daquilo que eu sou, daquilo que eu faço e tudo aquilo que está ao meu redor, aquilo que são as minhas escolhas, aquilo que eu busco, porque tudo influencia a nossa vida, absolutamente tudo. Se a gente passa um período no trânsito, o som, né, de barulho, de buzina, já nos estressa, então imagina as outras relações que a gente tem na nossa vida. Então precisa mesmo ter esse processo de individualização para a gente se tornar um indivíduo completo, e completo não no sentido que a gente não tenha espaços para coisas novas, né? Completo está pronto e acabou. Mas que a gente saiba como que é o funcionamento da nossa vida, que a gente pode ter momentos de abertura para coisas novas, momentos em que a gente pode renunciar coisas que a gente acreditava para acreditar em coisas novas, mas que a gente é um indivíduo completo e nessa completude é que eu consigo me relacionar com uma outra pessoa também completa. Porque se a outra pessoa vem com partes faltando, a gente vai ter consciência de que sinto muito, mas não sou eu responsável pelo preenchimento. Pode ser que naquele momento, quando a pessoa entra em contato, ela pode não ter conhecimento, consciência das partes que faltam nela. Mas cabe também a nossa disposição de ver se a pessoa está aberta também para construir isso. Porque aí pode ser uma construção de duas partes completas que vão realmente ser companheiros, parceiros de uma vida. Mas esse processo de se tornar indivíduo, de se tornar ser humano, ele é uma construção, porque a gente não vem pronto. E essa construção é para sempre, é na vida inteira, né? Não tem momento algum, a gente só finaliza o nosso processo na morte, porque aí não tem mais como a gente mudar. Então, durante o processo da vida, a gente precisa constantemente se tornar um indivíduo. E a gente se torna indivíduo também nas relações. Quando eu me relaciono com a outra pessoa, e aí eu começo a entender, opa, o que é do outro? O que é meu? O que faz parte dele? O que é uma expectativa minha? O que é uma projeção? Aquilo que eu estou vendo do outro que não é o que de fato é o outro. Sim. Então, nesses processos, a gente também vai se afinando, né? Como se fosse um instrumento mesmo, uma dança. Porque se começa a pisar muito no pé, a dança não fica bonita, não fica bela, harmônica, prazerosa. Começa a ser irritante, né? Desgastante. Então, esse processo de harmonização também faz parte de eu me misturar um pouco do outro, né? Trazer um pouco do outro para minha vida e fazer esse processo de, opa, isso daqui é meu, isso daqui é seu, né? Então, o relacionamento, a gente não precisa estar completo agora para eu poder me tornar completo na relação com o outro, mas é na construção e na intenção de sermos completos. Perfeito. Nós estamos chegando ao fim desse episódio, mas eu acho que de tantas coisas para falar sobre esse tema, dava pra gente fazer uma série. Vamos já deixar a hashtag para produção relacionamentos. Vamos fazer uma série, porque já veio aqui várias ideias, falar sobre carência também, porque eu acho que as pessoas se relacionam também por esse fator, e aí mistura amor, apego, carência, o que é o quê, e aí volta lá pro quentinho. Volta pro lugar errado.
Para finalizar, você quer compartilhar alguma dica, deixar alguma mensagem para as nossas ouvintes? Bom, eu acho que uma dica que eu levo para minha vida, que eu gostaria de compartilhar, é não desistir do amor. Quando a gente desiste do amor, a gente desiste da vida. O amor, ele não, como eu comentei, não é um sentimento, mas ele é algo sublime. E quando a gente vislumbra essa luz, essa iluminação, a gente se torna amor. E no momento que a gente se torna amor, tudo ao nosso redor, ele é amor. Então, até no momento em que a gente é machucado por alguma pessoa, por uma fala, a gente consegue sentir amor pela pessoa. A gente não se utiliza das armas da vingança, ou então de armas de ataque, ou a gente se fere no sentido de carregar aquela ferida. Mas porque o amor, ele é capaz de realmente fazer a gente ser melhor, uma pessoa melhor a cada dia. Então, o amor é o segredo de tudo. Nossa, eu fiquei até tocada. Quero amar. Não, mas isso é muito importante. Realmente, não desistir do amor, mas não ser consciente, né? Ter autoconhecimento, usar a sua racionalidade também é importante, mas não desistir do amor, né? Como que a gente te encontra nas redes sociais? Muito bom. Eu tenho um site que vai com o meu nome, fernandafaganello.com.br. Lá tem todo o meu histórico de trabalho, todas as experiências, depoimentos. Caso a pessoa queira fazer um agendamento, tem o meu contato também. E lá também tem o acesso ao meu Instagram, que é fernandafaganello.pc, que o Instagram é onde eu movimento, né, com maior frequência com dicas, com notícias, com vídeos, compartilho experiências de trabalho. E é um espaço também de diálogo em que a gente consegue conversar. Fala de relacionamento? Fala de tudo. Muito obrigada a todas vocês que Agradeço. ficaram nos ouvindo até aqui. Obrigada, Fernanda, por ter vindo, por esse bate-papo maravilhoso. Não vamos desistir de amar as mulheres que estiverem solteiras, as que já estiverem amando. Façam boas construções, façam bons alinhamentos. Relações, elas são feitas de diálogos conscientes, precisam ser. E tudo de melhor para nós. E até o próximo episódio. Nossa rede vai ao ar mensalmente. Nos siga no Instagram, nossa rede @podcast, e conta pra gente quais temas você quer ouvir por aqui.